Olá, nossa conversa hoje é com mais um ex-vereador de Jacareí que fez parte dessa história de mais de 70 anos do Poder Legislativo. Meu convidado hoje é o ex-vereador Pascoal Ábido. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, estou aqui à disposição. Vamos começar um pouquinho antes de falar sobre a sua experiência do mandato parlamentar, sobre a sua trajetória. Você é nascido fora do Brasil e veio para o Brasil ainda criança, adolescente. Eu queria que você contasse um pouco essa história. Realmente, eu nasci no Líbano. Nós viemos para o Brasil em 1977, devido à guerra no Líbano, nos anos 75, 76. E meu pai, ele veio um ano antes para ver realmente as condições, o que ele podia fazer, e acabou trazendo a família toda para cá. Nós viemos, moramos um ano em São Paulo, em Itaquera, no Brás, né? Depois passamos a infância em Itaquera, zona leste de São Paulo, e depois mudamos aqui para Jacareí. Isso já no meu primeiro colegial, já acho que com 14 anos de idade. O que você se lembra de infância lá no Líbano? Primeiro, qual cidade que você nasceu? Que a gente estava falando até antes da gravação, que cada um dos irmãos nasceu em uma cidade por conta do trabalho do seu pai, né? Meu pai ele sempre estava em revezamento em algumas cidades na alfândega lá do Líbano, né? E eu nasci na cidade até histórica, Baalbek. É uma cidade bonita, só que nós vivemos lá acho que por um ano só, e depois a nossa moradia era em Trípoli. E quando nós mudamos para cá, para o Brasil, nós viemos justamente por causa da guerra, né? Não tinha mais condições nenhuma hoje como pai, né? Então jamais deixaria meus filhos numa situação daquela. E meu pai fez a mesma coisa, trouxe todo mundo aqui para a gente recomeçar a nossa vida aqui no Brasil. Fomos muito bem recebidos, é um país acolhedor e conseguimos nos firmar aqui em Jacareí. O seu pai, né, é o Jean Ábido, né, para quem não está ligando o nome à pessoa, né, presidente da Associação Comercial por vários anos aqui de Jacareí. Você se lembra de criança alguma coisa relacionada à guerra no Líbano? Então, na nossa infância, os nossos brinquedos eram, infelizmente, hoje a gente fala, eram as armas. A gente tinha que conviver com o armamento, com toda a turbulência que uma guerra ocasiona, né? Então, os nossos brinquedos, assim, a gente sabia a marca de metralhadora, munição, o nosso convívio assim, diário era exatamente isso. Fomos conhecer o que significava uma bola de futebol aqui no Brasil. É uma família grande? Vocês são em quantos irmãos? Nós somos, ao total comigo, somos 4, são 2 casais. Eu sou o caçula de casa. E que tipo de educação vocês tiveram do seu pai e da sua mãe? Aí, lógico, relacionado à guerra de fora, mas uma educação mais severa, uma educação preocupada com escola, como é que foi isso? Então, na verdade, assim, meu pai sempre foi uma pessoa muito exigente. Ele sempre fez questão de frisar que sempre que pudéssemos honrar o nosso sobrenome. Que o homem valeria, assim, não o quanto que tem no bolso, mas sim aquilo que ele faz na vida, aquilo que a honestidade, a transparência. Então, sempre exigiu que a gente estudasse, todos nós estudamos, justamente para mostrar. Meu pai também, ele é formado em História e Geografia, então ele é doutor na História e na Geografia. E a única coisa que realmente qualquer ser humano ele precisa ter é essa educação, né? Que ele possa, ninguém vai tirar dele, o que ele aprender, ninguém vai tirar dele. Assim, em tradições libanesas, você guarda aqui alguma coisa da tradição raiz mesmo?
a única coisa assim que a gente... Na verdade, eu vivo mais aqui no Brasil do que no Líbano. Eu vim de lá com 7 anos de idade. Então, mas assim, coisa que meu pai sempre deixou, a gente nunca esquecer da língua, nunca esquecer das nossas origens. Sempre manter... Hoje, até meu pai, que está com 85 anos, ele fala que ele é muito brasileiro, muito mais brasileiro do que libanês, né? Porque foi a terra que nos acolheu, que nós crescemos, nós conquistamos o que nós temos hoje, foi tudo realmente graças aqui ao Brasil. Então é uma coisa assim, é muito relativo. Tudo que eu aprendi na minha vida foi aqui. Então as minhas tradições, temos origens árabes, libanesas, né? Temos parentes lá ainda, mas o que a gente é hoje é daqui, devido ao que a nossa cultura daqui do Brasil. E por que o seu pai resolve vir para o Brasil especificamente? Tinha 2 opções na época por causa da guerra, ou era Canadá ou era Brasil, por alguma indicação. E o que mais pesou foi porque a irmã dele, minha tia, ela já morava aqui no Brasil há muitos anos. Então foi uma forma realmente acolhedora para iniciar a nossa vida aqui no Brasil. Você chegando ao Brasil, você fala que aqui você teve os primeiros contatos com bola, né, com brinquedos. Sim. Quais são as suas primeiras recordações que você tem da chegada aqui? Então, nós conhecemos realmente o que é bola, tivemos a dificuldade da língua, como a gente tinha a gente falava o francês, então acabou facilitando um pouquinho da gente se habituar mais a falar a língua portuguesa. Só que chegamos aqui assim, toda a família desprevenida, então já começamos a trabalhar muito cedo, muito cedo. A família toda, eu com 7 para 8 anos comecei a trabalhar, do meu jeito, das minhas condições, mas começamos a trabalhar. Ou era trabalho para você comer, para você poder realmente ter pensar no dia de amanhã, ou você optava por outras situações. Na infância deixei realmente de ter uma infância natural, justamente por causa dessas dificuldades. Hoje o pessoal fala muito nas escolas que tem aquelas pessoas que fazem bagunça ou deixam fazem uma gozação com as pessoas estrangeiras, né? Na nossa época não era diferente, só que a gente não levava muito a sério isso. A nossa dedicação, isso, a gente começava a gente sabia que era fundamental precisava estudar e depois da aula era para trabalhar. Então a gente levava as 2 coisas. Então a responsabilidade ela vem muito cedo para a gente. E trabalhava com o quê? O seu pai, vocês? Confecção. No começo da nossa trajetória foi uma confecção de roupa, de calça jeans. Então nós aprendemos a confeccionar, a fazer, tivemos passos a passos até chegar num ponto que a gente já era considerado como profissionais. E o que mais foi difícil de adaptação no Brasil? Foi a língua, foi, sei lá, a comida ou alguma outra coisa? Então, para os meus pais pode ter sido alguma coisa assim diferente da nossa, né? Porque a gente, criança, acaba se adaptando para qualquer coisa, né? Mas a grande dificuldade, porque a gente era um outro país, era um outro ritmo de vida, coisa lá, por exemplo, lá no Líbano, a gente nunca nem imaginava que ia trabalhar com aquela idade. Conforme a necessidade, nós viemos aqui, precisaríamos trabalhar. A gente assumiu essa responsabilidade, mesmo criança, não é que meu pai exigia, obrigava, não. A gente via a necessidade da família grande, com 6 pessoas, meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos e eu, que são 6 pessoas. Então a gente sentia essa necessidade de ajudar a família, fazer o nosso melhor. E graças a Deus fomos conquistando nosso espaço e chegamos onde nós chegamos, né? O seu pai, eu imagino, né, que seu pai e a sua mãe, lógico, tiveram mais dificuldade nessa adaptação por já terem mais de 40 anos, Sim. né? É um país totalmente diferente, as pessoas até olham estranho quando vê um estrangeiro. Você, quando vai com mais idade um pouco, adolescente, começa a perceber algum tipo de, entre aspas, preconceito por você ser estrangeiro ou, sei lá, por alguma outra coisa? Então, era mínimo.
era mínimo as pessoas que realmente não acolhiam a gente. Quando a gente contava a nossa história de vida, a guerra, as coisas que nós passamos na nossa infância. Mas, que nem eu falei no começo, o povo brasileiro é muito acolhedor. E é um país abençoado, é um país que acolhe a todos. Hoje mesmo a gente sabe, na nossa época, nos anos 70, 80, a colônia árabe ela veio em peso para cá, para o Brasil. Hoje, você vê a realidade atual, o Brasil acolhe os haitianos. Né? Eu tenho muitas pessoas que eu acolhi também na minha empresa, justamente sabendo daquilo que eles passariam hoje, daquilo que eu passei lá no passado, entendeu? Então, é um país fácil de você se acomodar, entendeu? Não foi tão difícil assim, não. Aí vocês começam, então, com a confecção de calça jeans, e aí depois, quais são os próximos trabalhos? Aí ficamos um bom tempo com confecção de calça jeans. Aí depois teve uma fase da vida que meu pai ficou doente, com alguns problemas de saúde. Aí resolveu parar com aquilo, porque, na verdade, a família toda ajudava, mas a cabeça de tudo era meu pai. Então, era muita responsabilidade, então acabou querendo vender tudo. Acabou vendendo a confecção, e como a gente tinha parentes aqui em Jacareí, com alguma visita feita por algum parente, aí resolveram mudar para Jacareí. Isso foi no comecinho dos anos 80, isso? 82, 83, por aí. Aí montamos uma loja de utilidades domésticas na frente do mercado municipal. Aí começamos a enraizar aqui em Jacareí, trabalhando firme e forte. E todo mundo acabou se adaptando à cidade de Jacareí. E hoje eu te perguntei no começo da entrevista se você guarda tradições, né, libanesas, né, árabes. Hoje, o que você tem de brasileiro que você pode falar? O que eu tenho de brasileiro? Eu tenho de brasileiro tudo. Eu sou um brasileiro, não tem... A tradição árabe, até a gente fala assim do cafezinho árabe, né? Mas tem um cafezinho brasileiro também. Então, hoje eu me considero muito brasileiro. Me sinto assim, falo isso com total tranquilidade. Lógico, às vezes a gente tem saudades das coisas que nós deixamos lá para trás, mas foram lá no passado. Hoje a nossa realidade é que nós já temos hoje filhos, né? Então, genros, nora, então essas coisinhas aí que faz com que a gente seja cada dia mais brasileiro, cada dia mais jacarense, apesar de eu não estar morando mais em Jacareí, né? Eu perguntei isso porque, como você disse que também acolhe estrangeiros na sua empresa, essa questão do acolhimento, né, que você disse que tanto o brasileiro tem, hoje em dia você também tem, né, esse comportamento com as pessoas estrangeiras, né? Porque eu tive grandes amigos aqui, como tenho grandes amigos que me acolheram, que me seguraram firme e fortes a parte na hora que eu mais precisava, né? Na dificuldade da língua, dificuldade de falar, dificuldade de você querer transmitir aquilo que você pensa. Às vezes você raciocinava na língua árabe e para falar era difícil, né? Tudo era difícil. Eu fui alfabetizado lá no Líbano e para você vir aqui, lógico, tive uma facilidade, diferentemente da minha mãe, por exemplo, da facilidade dela, né? Mas acabamos se habituando. Mas hoje eu pego na mão dessas pessoas para ajudar porque eu também fui ajudado. E é importante isso, porque são seres humanos igual a nós, não tem diferença nenhuma. Vocês ainda, você e o pessoal da família, voltou a visitar lá a cidade de Natal, no Líbano? Nós voltamos, eu voltei uma vez só. Fiquei lá acho que 30 dias, mais ou menos. Mas assim, sabe assim, quando você vai lá, é só para visitar mesmo? Você não se habitua mais à forma do local. Você já é acostumado com a cultura daqui. Então, para você visitar, é legal. Agora, não me imaginaria morando lá de novo. Porque já está eu imagino... Quanto tempo faz que você voltou para lá?
Eu fui para lá em 94, se não me engano. Já tinha quase 20 anos que você estava no Brasil. Já estava com o pensamento da terra natal ser o Brasil, né? O sentido de ir lá, sabendo que vocês vão lá, mas tem data para voltar para casa, que é o Brasil, né? Sim. Fica diferente mesmo, fica algo assim, eu não vi a hora de voltar, a verdade é essa. Com todas as dificuldades que nós enfrentamos aqui, governos, problemas de inflação na época, mas com tudo, sabendo que a gente ia voltar aqui para enfrentar tudo isso, mas era com satisfação o retorno, sabe? Então, a gente tem que valorizar mais o nosso país. Valorizar o Brasil, né? O nosso país, porque eu sou hoje brasileiro naturalizado, então é o nosso país. Mas a sua família chegou a perder parentes por causa da guerra? Ou amigos, ou pessoas próximas? Não, graças a Deus não perdemos ninguém lá, não. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.